Olá, estamos iniciando mais um Debate Papo Cast, esse lugar de encontro onde nessa mesa nós temos batido sempre um papo muito interessante, um papo muito legal. E hoje eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui a Thaís. Eu sei que a Thaís tem muitas coisas legais para contar para a gente. Ela vai se apresentar, vocês vão saber quem é. E olha, você que está aí, compartilha nesse momento, manda esse link, manda para o maior número de pessoas possíveis, porque eu sei que através desse bate-papo, né, Thaís, muitas pessoas vão se identificar aí com a história da Thaís. Thaís, bem-vinda ao nosso Debate Papo Cast. Se apresenta aí, fala quem é a Thaís que está hoje aqui sentada comigo nessa mesa. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, fiquei super feliz com essa participação. Sou a Thaís. Vou falar até a minha idade, Bispo. Eu tenho 40 anos. Não parece. Não parece. Eu sou casada com o Leandro e nós temos 2 filhos que foram super esperados e aguardados, que é a Pilar e o Benício. Ah, legal. Que devia ter trazido os 2, né? Estão na escola. Estão na escola. Dando folga pra mãe. E assim, a Thaís, Thaís sabe de verdade, quando a gente começou a gente tem sempre... pensando, o que a gente chama? E a gente tem uma lista de várias pessoas que a gente não vê a hora do tempo passar logo pra gente trazer as pessoas pra cá, né? Mas a gente sempre falava em casa da tua história, porque assim, tem coisas que a gente acha, e a gente acredita nisso, que vai conectar muito com as pessoas, Thaís, por conta da sua trajetória, das coisas que você vivenciou, dessa história bacana, né, que a gente viu acontecer na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho. Thaís é formada em quê? Eu sou formada em fisioterapia. Exerci a profissão aí há algum tempo, mas, né, não tinha aquela paixão, aquele amor, né? Na verdade, Bispo, quando eu comecei a faculdade, acho que no primeiro ano eu já falei assim, nossa, não é o que eu quero, né? Já no início? Ano, Mas foi até o fim? Fui, porque meu pai falou, olha, você não vai terminar, você vai até o final. A culpa foi do teu pai. Não foi culpa, viu? Porque olha só, depois disso eu vi que graças a essa insistência dele, que acho que as coisas foram caminhando para o que são hoje. Porque realmente ele falou assim, não vai ficar um ano parada, pensando o que é da vida, já emenda, porque essa idade aí de ficar nessa pausa acho que não é bacana. E assim, por conta do meu superior, né, do meu curso superior, sim, que realmente muitas portas também se foram... abriram, né? Exatamente. Mas você está falando, é tão interessante... Porque às vezes a pessoa para e é difícil. Naquela época, né? Hoje eu vejo muitas pessoas falando da questão da faculdade, né, Thaís? Mas naquela época, há 20 anos atrás, muito mais complicado. Se você não tivesse uma formação para seguir uma carreira, para começar a trabalhar, já era bem mais difícil também, né? Sim, sim. Já começa aí qualquer coisa que você fosse fazer para um nível melhor, né, de emprego, já pediam o curso superior, né? Antigamente era bem assim, né? E aí você fez o curso... No primeiro ano você percebe que não é o que você quer, vai até o fim, se forma, trabalha na área que você falou por um período e de repente você acorda e fala, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu já não estava muito feliz, né? Porque assim, eu acho que toda profissão tem que ter um super comprometimento, né? E de repente não era justo também com as pessoas com quem eu tava, né, um ano lidando, né? De repente não dá 100% do que as pessoas precisavam. E aí eu tomei uma decisão difícil, né, de dar um passo para trás, porque realmente eu não estava feliz, né, no que eu havia escolhido. Mas é tão legal ouvir você falando isso, sabe por quê? Que tem várias pessoas que às vezes, Thaís, se formam, pelo menos é o pensamento que eu tenho, né? Elas se formam e levam a vida inteira, às vezes 20, 30 anos, exercendo a profissão, não é feliz, não é realizado. E uma fala sua aqui que para mim pode parecer simples, mas para mim foi muito interessante. Não é justo com as pessoas que você estava trabalhando, né? Isso, não era legal, né? E aí eu dei um passo assim bem corajoso, porque imagina, uma pessoa uma jovem, né? Recém-formada. Querendo ou não com um nível superior. E aí eu fui me arriscar em ser vendedora de uma loja. Uau! Então imagina a família conta também, isso aí né? A família pai, assim, poxa. Seu pai e sua mãe aceitou de boa? Sempre eu morei com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, sempre... A família, né? O núcleo a família, familiar. Um apoio. E assim, poxa, minha avó foi a que deu muita força na parte da faculdade. Eu até falei assim, caramba, né? Que chato falar pra ela, olha, avó, não
não é o que eu quero, não tá dando certo, não tô feliz e vou embarcar em outra coisa. Mas a conversa com a avó eu acho que é mais leve. É. E pra falar pro pai e pra mãe que, olha, os 5 anos de faculdade eu tô abrindo mão. Não foi fácil, mas é o que você falou, né, Bispo? Não dá pra você ficar quanto tempo mais da sua vida em algo que não te faz feliz, não né? Te realiza, né? Exatamente. Porque não é só o dinheiro, né? Não é só o ganho, né? É a realização, você é a tá realização. feliz, né? Porque eu vejo pessoas hoje em diversas áreas profissionais que a pessoa fala assim, pô, como pode tratar mal o outro? A pessoa está atendendo aqui, eu não tenho culpa que a pessoa escolheu essa profissão. Na verdade, às vezes a pessoa está naquela profissão apenas com o intuito de adquirir ou seja, o sustento da família e tal, mas não percebe que ela também vai se esvaziando, vai se deprimindo, vai ficando mal, né? É difícil. Nesse sentido. E conta um pouquinho aí, você foi trabalhar numa loja aqui na cidade? Não, fui trabalhar em Praia Grande e abri uma loja com um conceito diferente de esporte, né? Uma loja de esportes, que eu não havia visto em São Paulo ainda. Aí eu comecei a procurar na internet o que era e achei bem interessante. Apesar de não ser fitness nem nada, falei, vou trabalhar na loja de esportes, né? E aí eu fiz várias, nunca tinha feito um processo de seleção, né? E aí eu passei com várias pessoas e fui contratada como vendedora. Então imagina, né? Não tô nem assim, todas as profissões são super dignas, sim, né? Mas uma jovem formada, né? Eu vejo pela expectativa da família, pela sua própria expectativa, quer dizer, da tua avó que ajudou, né? Do teu pai, da tua mãe. Quer dizer, a expectativa da família era grande, né? Isso, exatamente. Aí eu fui trabalhar de vendedora. Então, assim, fiquei alguns anos lá. Adquiri muita experiência também. Acho que lá também a minha cabeça abriu para diversas formas. Era em Praia Grande essa loja. Eu conheci muita gente, eu tive muita experiência profissional também. Digo em lidar com as pessoas também, né? Porque uma coisa é se trabalhar na fisioterapia, que sou eu com o paciente, ou eu com, né? Eu fazia atendimento home care. Outra coisa é você lidar com uma empresa, né? Então é diferente. E aí eu fiquei alguns anos nessa loja. Depois eu fui promovida a gerente. E aí depois meu ciclo se encerrou por lá. Mas foram assim, anos também... Então foi difícil, né? Foi difícil. Eu me lembro que a gente conheceu você mais ou menos nessa época. E assim, eu me recordo uma vez seu pai falava, minha filha sobe escada, desce escada, e vai, pega escada. Loja de esporte, vai lá e pega tênis e desce tênis. E vai. Que não é fácil, né? É uma profissão digna, a beça, porém também que castiga demais, né? Porque trabalha de segunda praticamente a segunda, né? Horário de shopping. E engraçado uma situação que aconteceu, nem sei se meus pais sabem, mas o meu marido sabe. Eu fiz um treinamento em São Paulo, nessa loja, para implantar a loja em Praia Grande. E um domingo, a loja era lá no Morumbi, a loja cheia de gente, aquela correria, e eu lá, sobe escada, coloca a roupa, aí dobra a roupa. Na hora que eu abro assim, não era o provador, esqueci o nome, tinha a grade de roupa, eu abri, do outro lado eu vi uma menina que estudou comigo, com o pai dela. E na hora que eu vi, eu fiquei com vergonha. É mesmo? Eu fiquei com muita vergonha. Eu falei assim, nossa... Porque ela tinha se formado com você. Não em físico, mas na mesma faculdade. Escola, na época de escola. A escola. Sabe, eu sei num lugar legal, assim. Aí eu falei assim, caramba, olha eu aqui domingo, dobrando roupa, e ela comprando com o pai dela. Eu fiquei com vergonha. Esse sentimento, assim, eu tenho até um pouco de vergonha hoje. De falar, né? Mas momento eu fiquei jovem, com vergonha, né? Você era jovem, não tinha... Eu falei, poxa, recém-formada, eu tô com um diploma aqui, tô fazendo o quê aqui? E aí eu até falei, não vou falar com essa pessoa, mas eu gostava tanto dela, eu conhecia ali o pai, que falei, vou dar a volta, vou falar com ela. E eu de uniforme da loja, né, que era um coletinho e tal, tudo bem e tal. Ela foi super simpática comigo sempre, mas é uma coisa que mexeu demais comigo isso. A partir desse dia eu já comecei a ficar, poxa... Ficou mexida. Eu falei, caramba, né, será? Legal você contar isso aqui, hein? Porque né, às vezes as pessoas não sabem que você passa por isso, né? Você sabe, você tá falando aqui, Thaís, me vê um negócio, eu fico até arrepiado, porque eu trabalhei em empresas em São Paulo e tal, e tive loja também. Eu tive loja em São Paulo e eu passei por uma quebra, né? Falta de experiência. Um dia eu vou fazer um podcast falando sobre isso. E eu perdi tudo e eu fui trabalhar na feira. E um dia, Thaís, eu estava na feira, aconteceu isso comigo. Uma pessoa que era da nossa igreja, lá em São Paulo, tal, que me via sempre bem arrumado na porta da igreja. Eu vi essa pessoa passando pela feira, eu me lembro que eu me escondi embaixo assim da barraca, aí eu falava, eu não vou subir. E a pessoa parou bem na barraca que eu trabalhava, vendendo bugiganga do Paraguai naquela época, isso há muitos anos. Aí eu peguei e saí sem graça, sempre fiz a mesma coisa. Hoje eu tiraria de letra, também, né? Mas a gente é jovem, quando a gente é jovem. Então assim,
às vezes, algumas coisas que nos acontecem, né, um período como você passou, também gera uma reflexão, né? Sim, sim, muito. E nessa época foi quando eu comecei a frequentar a Cristo Vive, e aí, né, eu comecei a ter um direcionamento, porque eu tava perdida, né? Eu não sabia o que iria fazer. Poxa, eu já tinha mais de 20 anos, nem lembro quantos tinha anos na época. Mas assim, poxa, o que eu quero da minha vida? Olha, é uma questão até que você vê com os mais jovens, não com uma pessoa que já se formou. E eu assim, nossa, o que eu quero da minha vida, né? Não sabia ainda assim. E aí, conheci a igreja, comecei a me aprofundar em oração, uma intimidade melhor com Deus, e eu comecei a orar, né, me direciona, me mostra um caminho, o que eu vou fazer. Eu comecei a ficar mais tranquila. Foi quando eu fui promovida nessa loja. Só que acho que não deu 7 meses de promoção, eu fui demitida. Olha. E aí, assim, gente, uma demissão é muito ruim, né? Ninguém gosta de ser demitido, né? Por mais que, de repente, você não tá mais aguentando um lugar, ninguém quer ser demitido. Por mais que você não esteja feliz, a sensação de pedir a conta é melhor do que ser... Isso, é. E eu lembro que eu tava de férias e eu vim num culto no domingo e apareceu um versículo no telão. Não se atemorize diante de más notícias. Olha só. No domingo. E na segunda eu fui pra lá e me desligaram. Aí, lógico, eu fiquei super chateada, liguei pro Leandro, que era meu namorado na época, chorei. Aí ele falou assim pra mim, que ele já conhecia a Deus bem antes de mim. Ele, ainda bem que você foi demitida. Tudo coopera. Ele falou assim, olha, você foi demitida com um salário mais alto, você vai ter outros benefícios, você vai ter... O Leandro não é nada prático, né? Ele é nada prático. Você vai ter tantos meses de seguro-desemprego, olha que maravilha. E foi perfeito mesmo, porque eu passei 6 meses no meu seguro, peguei a época do verão, então fui pra praia, aproveitei. Desfrutou. E aí sempre orando, pedindo a Deus um direcionamento, uma outra profissão. E sabe o que eu lembrei, Thaís? Você vai lembrar disso. Se você lembrar, pode falar. Se não lembrar, pode falar também. Uma vez que você falou assim pra mim, você estava bem chateada um dia, a gente conversando, estava meio frustrada, tal. Você falou assim, eu vou embora de Itanhaém, porque Itanhaém não tem trabalho. Você lembra disso? Lembro. Eu vou embora de Itanhaém não tem trabalho, Itanhaém não tem emprego. E eu vejo muitas pessoas falando isso de Itanhaém, né? Sim. Que é uma coisa de verdade que eu não acredito. Também não. Né? Eu não acredito, mas eu lembro na época que você falou isso, e eu lembro que eu te falei, Thaís, Deus pode abrir uma porta tanto aqui como em qualquer lugar, mas assim, confia, porque a melhor porta vai se abrir, né? Você lembra disso? Lembro. Inclusive, isso tem muito a ver com o próximo passo da minha vida, que foi quando na oração, pedindo direcionamento, eu lembro que antes de... O seguro-desemprego são 6 meses, uma coisa assim. Eu lembro que antes de acabar, acho que fazia 2 meses para acabar, faltavam, eu comecei fortemente a começar a procurar outra coisa. Eu já tava orando, Senhor Jesus, eu quero um emprego assim. Aí foi que eu falei, nossa, mas eu vou arrumar esse emprego onde em Itanhaém? Não tem. Até eu falava, não precisa ser em Itanhaém, pode ser em Santos, né? Na nossa cabeça a gente quer arrumar um caminho, né? Isso. Eu também nem sabia o que era. Eu pedi, nem sabia o que era. E aí, assim, Deus escancarou uma porta pra mim em Itanhaém, né? Itanhaém. Sem sair daqui, que é uma cidade realmente maravilhosa. Eu nasci em Santos, mas só nasci, porque eu sou Itanhaém desde os meus... É igual meu filho Gabriel. Nasci em Santos, mas sempre morei aqui. E acho engraçado que algumas pessoas ainda têm uma visão do tipo que Itanhaém é meio ultrapassado, né? A gente ainda ouve por aí. E eu não acho que eu preciso sair de Itanhaém para ser uma pessoa melhor. Você né? pode ter várias oportunidades, você pode sim, como que eu falo, se especializar ou conhecer outras coisas por aqui, morando aqui. Eu acho que isso é... Buscar também o que a cidade não oferece fora em termos de estudo, de conhecimento, crescimento, mas trazer para agregar na cidade, né? Eu acho que isso é importante a gente ter essa ideia, essa consciência. Porque às vezes pensa, aqui eu nunca... Eu já sou o oposto, né? Eu fiz a contramão do que todo mundo fala. Eu morava em São Paulo, minha vida era em São Paulo. E a gente, por causa da igreja, do ministério, eu abri mão de tudo. No auge da minha vida profissional, salário, ganhando bem, eu larguei tudo e vim para Itanhaém, né? E me chamaram de louco, essas coisas todas. Que vai fazer o que Itanhaém? Então assim, eu sempre acreditei muito no potencial... não só da cidade, mas de Deus na vida da gente, que onde a gente estiver, né, onde nós estivermos, José prosperou na cadeia. A palavra fala que ele estava preso e ele prosperou. Então assim, e aí de repente, deixa eu falar pro pessoal que está assistindo, né? Aí a Thaís consegue um emprego, mas numa das maiores multinacionais em venda direta, cosméticas do mundo. Do mundo.
Líder, né? Líder para trabalhar em Itanhaém. Olha, Deus é maravilhoso. É maravilhoso, né? Maravilhoso, assim. Às vezes eu paro pra pensar também, olha... E um baita do emprego, né, Bispo? O Bispo sabe da trajetória, assim, é um emprego, assim... Tudo que eu orei veio nesse emprego. Aconteceu. E em Itanhaém. Então, isso é que é importante, né, para as pessoas. Porque entenderem que, assim, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente deposita a nossa confiança, fácil não é, né, Thaís? Eu queria que você falasse depois um pouquinho dessa sua trajetória e tal, mas assim, fácil não é. Você falou aqui no início da nossa conversa, Thaís hoje ela tem que cuidar dela mesma, né, como mulher, é esposa e é mãe de 2 filhos, trabalha numa das maiores empresas do mundo de venda direta de cosmético. E aí, a pergunta que não quer calar. Quantas pessoas hoje você gerencia? Hoje, na minha região, eu gerencio mais de quase umas 5.000 pessoas. Meu Deus. Quase umas 5.000 pessoas. Porque hoje você atua de qual região? Itanhaém até Peruíbe, até o Vale do Ribeira inteiro. Quase a divisa com o Paraná. Então a sua área de atuação... Isso, Itanhaém até o Vale do Ribeira. Quase 5.000 pessoas? Sim, Uau! Quando eu gerenciei em São Paulo 180, eu quase fiquei maluco. E aí, Thaís, como é para você como mulher, mãe... De vez em quando não dá um... Dá, sempre dá, né, dá vontade de... Não dá só pra gente vir aqui falar coisas lindas, porque acontece com qualquer pessoa, né? A gente fica com staff, a gente fica cansado. Então, assim, é diferente quando eu não era mãe, né? Porque eu tenho uma super flexibilidade de horário. Foram fases, Foram fases. Então, assim... quando eu entrei, não era essa parte, eu também não entrei assumindo um setor que a gente chama, eu entrei volante, né? Eu cobri outras pessoas. Eu fiquei 1 ano volante, né? Cobrindo outras pessoas, para depois eu conquistar o meu espaço, que aí não era Vale do Ribeira, mas ele tem aí, Peruíbe, Mongaguá. Quando você entrou, você já entrou como gerente, não? Eu entrei como gerente, mas eu não tinha o meu próprio local. Eu lidava com todo mundo. Era meio que coringa, como se fala, né? Coringa. Isso. E aí, depois de 1 ano, o que foi pra mim uma experiência maravilhosa, né? Porque você poder trabalhar 1 ano na Baixada inteira, conhecendo mesmo como que funciona o negócio, eu pude ter bem mais experiência quando eu tinha o meu setor mesmo, que envolvia só Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá e uma parte de Praia Grande. Naquela época. E eu vejo que, assim, eu me recordo, até desse período do crescimento, como várias pessoas também da sua família, porque é importante isso, sempre a família, né? Eu sempre vi isso na sua família. Seu pai e sua mãe sempre juntos, né? Sua irmã, que também, mais jovenzinha, né? Depois foi crescendo, né? Hoje uma jovem senhora casada, né? Mas eu sempre via a família, seu marido envolvido, todo mundo meio que abraçava o seu trabalho, né? Eu lembro que você chegava e coisas, o seu marido te ajudava, iam para São Paulo, tal, assim, a importância da família, né? Muito, e assim, esse emprego, ele me proporciona, assim, muita flexibilidade, né, de horário, porque a gente trabalha com metas, então eu não tem que bater o ponto, né? Eu trabalho com as minhas metas. Então, assim, eu sou livre, entre aspas, para poder fazer o que eu posso fazer de melhor. E eu tenho essa liberdade, a gente tinha essa liberdade das pessoas poderem me ajudar, porque hoje, a empresa que eu tô, ela é muito diferente de anos atrás. Então, a gente tá muito mais moderno. Antes era muito papelada também. Imagina com mais de 2.000 pessoas gerenciando, mais de 1.000 no papel mesmo. Então, a gente precisava de muita ajuda e eu sempre tive essa rede de apoio, né? Isso, assim, isso é um ponto muito forte para quem conhece mesmo a nossa família e eu acho o que dá um alicerce para mim também em várias situações, esse apoio familiar. Eu vejo hoje até no dia a dia, tem horas que as crianças estão com a sua irmã, sim, né? sim. Que a gente vê e fala, tá, mas eu creio também que muitas vezes não é só questão do passeio, né? Às vezes óbvio que a tia ama, gosta, mas às vezes também para ajudar, para dar um suporte para você também poder descansar um pouco, arrefecer. Eu vejo seu pai, sua mãe com eles, né, também passeando, tal, às vezes a família toda junta, que é importante isso, né, para quem está assistindo a gente aqui. São 2 aspectos, acho 2 pontos importantes. Alguém fala assim, isso é lindo, mas eu não tenho uma rede de apoio, não tenho. Mas é importante você buscar isso, né? Sim. Dentro da família.
nem tudo dentro da família são flores, né? Mas a gente tentar realmente buscar essa unidade. Eu acho muito bonito isso, quando uma família se une um pelo outro, né? Que o crescimento, o teu crescimento é o crescimento da tua irmã, o crescimento da tua irmã é o teu crescimento. Eu vejo que meio que na trajetória de vocês isso acabou acontecendo. Sim, é bem forte isso mesmo. E 5 mil pessoas, Thaís, mas hoje diretamente essas pessoas todas atuam? Como que é isso? Não, eu tenho uma base de 5 mil pessoas, mas assim, elas são, né, como que eu falo? Rotativas, isso. A gente tem uma base de 5 mil, mas a gente atua quinzenalmente com 2 mil. Quinzenalmente? Com 2? Mesmo isso. assim é muita gente. E aí, ligada a mim, eu tenho 13 pessoas mais ou menos, e assim, é um emprego transformador, né? Porque é uma empresa para a mulher, né? É uma empresa que preza muito a transformação também. Imagina, eu fiz esse ano 13 anos de companhia. 13 anos. E assim, eu já vi muitas transformações. Já passei, muitas pessoas trabalharam comigo já e muitas pessoas já saíram, umas super bem, porque eu sempre falo assim para elas, né? Porque momento ruim todo mundo tem, né, Bispo? Sim, todo mundo tem. Eu costumo dizer que um momento ruim não nos define. E eu falo isso pra elas. Não nos exatamente, define. Eu falo a mesma coisa porque eu aprendi com você. Então, assim, e é isso. E de repente você entra, elas, no caso, que trabalham comigo diretamente, né, sem ser as representantes. Assim, elas, às vezes, ficam desanimadas também, como qualquer pessoa, porque elas também têm função de mãe, esposa, a mesma coisa. E aí eu falo, não desiste. Fica o tempo que você precisa ficar, mas constrói alguma coisa com que você tá aqui hoje. Não ficar por ficar. Eu falo para elas, tá aqui hoje, aproveita a oportunidade para você, não sei, juntar um dinheiro, comprar alguma coisa, pra daqui um ano você não sair e falar, nossa, o que eu fiz um ano da minha vida? Exato. Né? É importante você trabalhar com um objetivo, porque quando você sai, você não tem aquela sensação de que não fez nada, né? Você consegue, olha que legal, fiquei um ano naquele lugar, mas olha o que me rendeu, exato. Né? O que gerou também de benefício para a sua vida, né? Sim, E a gente vê vários depoimentos. Recente mesmo, uma que trabalha comigo, ela colocou um testemunho dela tão bonitinho no nosso grupo. Ela falou assim que ela trabalha com várias coisas também, né? Ela é mãe também. Ela falou assim, olha, eu ia te ligar, Thaís, para desistir. Eu só não desisti porque eu falei com você antes, você falou assim, calma, não é assim, eu também tenho os meus problemas, eu também fico cansada, mas pensa, você vai desistir, você vai jogar o quê pro alto? Falei, não decida nada na base do seu cansaço. Olha. E ela falou assim, olha, obrigada pelas suas palavras, porque senão eu realmente já tinha, olha, não quero mais, quero sair. Isso é o papel isso é gerenciar, né? Isso, Porque gerenciar é você também, uma das coisas que sempre na minha vida assim, profissional, eu trouxe isso sempre na minha vida ministerial, em lidar com pessoas ou gerenciar pessoas, é entender também às vezes o momento de cada pessoa, né, Thaís? Porque às vezes até o cara às vezes é meio estúpido com você, fala de um jeito, mas é o momento que a pessoa está vivendo, ela não é aquilo, ela não é daquele jeito, né? E às vezes o pensar em desistir, ela não está pensando em desistir da profissão, porque ela não está feliz no que ela faz. Muitas vezes é porque são tantas coisas ruins à volta, tanta dificuldade, tantas coisas para dar conta, para superar. Há uma estafa emocional tão grande que a pessoa ela acha que, bom, se eu sair desse emprego, se eu parar, a minha vida vai mudar. E muitas vezes não é isso, né? Não é. Às vezes é o cansaço, né? A pressão. E hoje, assim, há arrependimento de ter mudado de profissão? Jamais. Eu sou uma pessoa assim, extremamente realizada profissionalmente, né? Eu conquistei muitas coisas nessa empresa, eu fiz várias viagens internacionais. Deu vários prêmios, né? Várias coisas, eu lembro. A gente fez feitos, assim, eu já fiz feitos extraordinários lá dentro e eu sou muito realizada mesmo. Então, assim, arrependimento nenhum. Então, eu acho que quando a pessoa tá muito insatisfeita, lógico, a gente não fala pra pessoa, né, sem uma pessoa inconsequente, cada um sabe, lógico, né? Mas, assim, tá infeliz, trabalha nisso para que você possa sair disso logo, porque, né, quantos anos mais você vai ficar lá infeliz no que você se formou ou no que você faz, deixando a sua vida passar, e aí? Se você podia... Eu tô rendendo bem mais onde eu estou hoje, né? Transformando mais vidas do que se eu tivesse na minha formação. A Bispa Natália, quando ela esteve aqui, a gente falando sobre propósito, e foi muito legal, porque a gente, através dela, né, trouxemos essa definição, que às vezes a pessoa acha que o propósito de vida dela meu propósito de vida é cantar ou dançar, como ela falou. Aí eu não estou cantando, não estou dançando, minha vida acabou, minha vida não tem propósito. Não, às vezes a pessoa também, como você passou por uma fase que não era o emprego dos seus sonhos, né?
trabalhar numa loja, como você estava trabalhando, mas aquilo foi necessário também para você adquirir experiência. Mesmo que foi 7 meses gerenciando, né? Fora o restante, mas 7 meses gerenciando, a gente entender a responsabilidade, sim, né? Do cargo de gerente, gerenciar, lidar com pessoas. E assim, hoje, em Itanhaém, existem outras empresas que dão esse tipo de possibilidade? Porque a pessoa fala assim, Itanhaém não tem emprego. Mas, por exemplo, você conseguiu um emprego, né, para trabalhar na cidade de uma multinacional. Sim, sim. Né? E que eu vejo assim que é tão maravilhoso porque gera oportunidade para 5.000 pessoas na região. Sim, sim. Existem outras empresas fazendo isso? Então, depois que eu tive essa oportunidade dessa empresa, eu falo que às vezes a gente é um pouco só limitado, a gente só quer enxergar o que a gente está vendo aqui em Itanhaém. Mas agora, trabalhando nessa multinacional, eu vejo tantas outras que também atuam na cidade, né? Então, às vezes não é uma questão de que Itanhaém não tem nada, é a gente que não sabe buscar, né? Porque existem várias empresas também atuando na em diversos região, segmentos. em diversos segmentos, exatamente, em diversos. Legal. Isso mesmo. Ô, Thaís, agora tem uma coisa aqui que para nós foi muito especial, para mim e para minha esposa, que foi seu casamento. Que maravilha, casamento, né? O seu casamento foi para mim o único. Eu nunca tinha visto aquilo. Deixa eu falar pro pessoal. Um dia, a Thaís estava noiva, né? Ela e o Leandro. Aí eles disseram, queria conversar. Eu não lembro, amor, se foi lá em casa ou foi aqui na igreja. Eles mandaram uma mensagem. Eu não lembro. Preciso conversar com vocês. Não sei, eu acho que foi em casa. Vocês estão em casa? Eu falei, foi em casa, né? Eu tô em casa, tô assim. Podemos passar aí? Aí eu falei, aguenta uns 15 minutos enquanto a bispa dá uma ajeitada na casa aqui, né? Aí eles chegaram e foram fazer o anúncio do casamento. A gente ficou feliz e tal. E aí vocês disseram, vocês vão fazer o casamento? Eu falei, lógico que vamos, só que vai ser num navio. Eu falei, como? Eu entro no navio, faço o casamento e desço? Aí eles disseram, vou deixar você contar, como é que foi essa história, Thaís? Você vê, né, Bispo, mais um feito de Deus, né? Olha só, desde que esse ano eu faço 15 anos que eu frequento a Cristo Vive. E assim, olha, Deus é tremendo, só uma coisa melhor que a outra, né? Verdade. E aí, essa do casamento, foi que, vamos fazer como casamento, como que vai, mas convidar tanto, e aí Deus foi lá, pum, casa no navio, filha. Vai casar no navio. É muita gente pra convidar? Muita gente, vai dar briga. Não, vamos casar no navio então. A gente convida só os mais próximos mesmo. A família e tal. Aí nem sai de lua de mel, porque a lua de mel já é no navio. E foi aquele casamento maravilhoso, né, Bispo? Gente, eu vou falar. Foi uma coisa tão extraordinária, porque eu nunca tinha andado de navio. Foi a primeira vez. E aí eu chego, aquela coisa toda, e eu fiquei confesso que eu também fiquei um pouco inseguro, né? E assim, na época eu lembro que eles não davam autorização a não ser para o comandante, né? Parece que era o comandante, mas abriram uma exceção para que eu fizesse aquele casamento. Poderia fazer se o navio estivesse parado e eu desembarcaria. Ou se estivesse em alto mar, tinha que ser o comandante. Eu sei que conseguirmos a autorização lá para eu fazer o casamento. E aí, gente, fizemos o casamento. Foi lindo, lindo, lindo. Foi. Um lugar assim, eles deram um salão. Maravilhoso, né? Coisa magnífica. E aí era a noite do jantar com o comandante. E aí me chega a Thaís vestida de noiva. Vestida de noiva. O Leandro de fraque, todo mundo bem arrumado, eu todo elegante. E a gente adentra aquele salão principal com o comandante. Tínhamos ali, acho que umas 2-3 mil pessoas. Foi uma festa. Foi espetacular. Aí todo mundo pegou um guardanapo branco e começou a girar. E foi uma coisa assim inimaginável, né? Aí veio o comandante. Aí o comandante que veio pra bater foto com a gente, né? Foi uma coisa... E assim, são realizações de sonhos, né, Thaís? Isso, né, quem não quer, né? Casar, ter seus filhos, ser realizado profissionalmente, né? Isso é uma coisa, nossa, pra mim desde criança, uma coisa super importante, né? E assim, os desafios, né? Porque aí veio o casamento, foi lindo, maravilhoso. E depois eu lembro do desafio da gravidez. Né? Fala um pouquinho pra gente, Thaís. Porque talvez tenha alguém aí que precisa ouvir isso aí. Sim. A gente casou. Ano que vem faz 10 anos. A gente podia fazer fazer um remix no navio. Fazer lá renovação de votos. Eu vou ter que ir lá.
sou obrigado a ir lá para fazer essa renovação de votos. Então, vou ter que ir lá. Aí nós casamos, né? Ainda tinha a minha parte profissional também, e eu queria ter algumas realizações na empresa, realizações. E aí eu conquistei, acho que 2 viagens internacionais, que eu me lembro, e eu falei, pronto, agora estamos prontos para engravidar. Né? Aí para lá, começa... Foi uma decisão. O Leandro queria ser pai. Eu queria ser mãe. Você queria ser mãe. E nós, humanamente, achamos que era naquele momento. Aí... Tá tudo bem, um mês engravida, daqui a pouco tá aí. Aí a gente engravidou, né? Foi mesmo. Aí a gente perdeu a gravidez, a gestação no começo, que também foi super, né? Mesmo que tenha sido no começo, não, mas isso mexe com muitas pessoas, né? Mexe. Isso não é porque assim, né, você começa a projetar tantas coisas na sua cabeça, e aí ouve isso, mais essa, né? Mais um desafio. É importante, né, pra quem tá vendo, porque assim... Perdeu o neném, aí a frustração, aí a cabeça também já começa a entrar em parafuso, né? Fala um pouquinho, fala um pouquinho. Tanto que aí a gente decidiu até, vamos parar um pouco, não vamos tentar, e aí a gente meio que dá uma esquecidinha, assim, até as coisas melhorarem. E aí, depois de um tempo, vamos voltar a tentar. Aí a gente começou a tentar, aí 1 mês nada, 2 meses nada. Eu fiquei tentando 6 meses, Bispo. Eu acho que foi muito, tá? Quem tá tentando... A gente tá 2, 3 meses também não fica nervosa, porque ou muito mais anos, né? Muito mais anos. Mas assim, aí depois de 6 meses eu engravidei. Mas eu lembro que exames, tinham... Sim, não, conta um pouco mais no... Então, aí a gente, né, vamos lá, começamos a tentar, não tava dando certo. E aí, por fim, o médico falou assim, olha, espera mais uns 2 meses, se caso você não engravidar, a gente começa os exames, né? Pai, mãe e tal. E aí eu falei, ai, caramba, né, começar nessa fase aí. E aí, assim, nossa, graças a Deus, depois de 6 meses, a gente engravidou. E veio a Pilar, que era, eu queria uma menininha já, então assim, a Pilar, ela é Mirim, né? Ela é igualzinha, e ela é maravilhosa, assim, e a gente queria assim... Ih, o olhinho brilhou pra falar da Pilar! E a gente queria 3 filhos antes, né? Eram 3. Não, falta um só. Não, agora não, só falta um. Aí falar, não vamos deixar como tá, porque se demorar o segundo filho, né? Não quero, vamos ficar numa boa. Se vier, veio. E aí veio muito rápido, né? Veio rápido. Quando a Pilar fez 11 meses, a gente descobriu. E na festa de 1 ano, a gente anunciou para todo mundo que a gente estava esperando o menino, que é o Benício, né? Então, assim, mais um ciclo, né? Que Deus completou assim na minha vida de profissão. Aí, Bispo, eu começo a pensar, né? Como que é a oração? Como que você tá firme na palavra, né? Eu não sabia o que eu queria e as coisas foram direcionando. E aí, abriu uma porta maravilhosa de emprego, casamento, filhos... Não, e você falando assim, a gente vai lembrando, porque assim, a gente acompanhou, né? Muitas fases da vida de vocês, né? Luta, sofrimento para poder conseguir profissionalmente, para poder se estabelecer, todas as lutas que às vezes as pessoas olham, Thaís, e não imaginam, né? O tamanho das dificuldades, das lutas, né? Dos desafios que alguém às vezes tem que superar para poder alcançar alguma coisa. E uma coisa que a gente sempre fala, assim, a importância de você buscar a Deus. Sim. A gente sempre via assim, em muitos momentos você, né, buscando a Deus, a tua fidelidade, né, que assim, é importante a gente ressaltar isso, porque às vezes existem pessoas dentro da igreja que elas não aparecem muito, né? Aparecem às vezes muito mais outras pessoas, e tem pessoas que passam às vezes... vou dizer assim, desapercebidos no âmbito de que vem para a igreja, acaba o culto, vai embora, não tem às vezes uma vida social muito grande dentro da igreja, mas a gente sempre viu a sua fidelidade em compromisso ao reino, né? Essa questão como uma dizimista sempre fiel, sempre abençoando, sempre honrando, e a gente vê o resultado também disso na sua vida, né? Sim. A gente vê como isso também te trouxe muitos benefícios, trouxe muita honra, muita dignidade, né, para a tua vida, para a tua família. Às vezes tem muita gente passando
pelo que eu já passei, né? De repente, ai, nossa, não aguento mais. Então, assim, é um passo de fé mesmo, de coragem, né? De oração e saber que quando você busca, né? Algum retorno você vai ter, alguma coisa você vai ter. O que não dá pra você realmente estar infeliz em alguma área e continuar infeliz, né? Exato, você precisa dar um passo pra você conquistar algo a mais, né? Igual a gente aprende, tirar algumas coisas da vida para que dê espaço para outras coisas. Isso é importante, né? Para as pessoas entenderem que assim também é um desafio, porque eu falei essa semana exatamente sobre isso, né? Que às vezes a gente fica esperando o melhor cenário, o melhor momento para tomar uma decisão. Aí a gente fica, isso é meio utópico, né? Quando alguém fala assim, quando eu me formar, eu vou fazer tal coisa. Aí quando eu fizer tal coisa, eu vou... Aí casa, né? Agora que eu casei, não vou ter filho agora, porque eu acabei de casar, tenho que esperar me... E aí a vida vai passando, e às vezes a pessoa não consegue se realizar em nada, porque ela ficou só esperando as coisas acontecerem. E eu sempre vi você assim, desde jovem, né? Se desafiando, correndo atrás. Isso é uma característica também do seu marido, do Leandro, sempre correndo atrás das coisas, né? Sempre correndo atrás do sonho. Sempre com aquele viés de buscar o melhor, de gostar do melhor. Porque tem gente que acha que gostar de coisa boa é ruim, né? Gostar de coisa boa é errado, que é uma cultura meio equivocada que foi sendo disseminada dentro da igreja. E eu vejo que vocês souberam se comportar diferente nesse sentido. Você consegue levar isso hoje para as pessoas que trabalham com você? Como que você faz hoje para motivar essas pessoas? Porque assim, dentro das pessoas que você gerencia, a renda principal da maioria dessas pessoas vem da venda delas, do trabalho delas, não? Como que é isso? Das que eu trabalho diretamente, a maioria sim, é a renda principal da casa, né? É a renda principal, são as mulheres. Principal, são as mulheres, E a motivação é o que eu falo assim, né? Infelizmente, é o que a gente tá falando assim, a gente tem que pensar no sustento, né? Porque é o que rege a nossa vida. Não é como que é viver para trabalhar, mas é você trabalhar para você viver, né? Para você ter uma vida melhor, né? Exatamente. E é o que eu falo para as meninas, por mais desafiador que seja, né? A gente sempre quer o melhor, ou para dar para um filho, ou para dar para um neto, ou para dar para um marido, cada uma na sua característica, né? E acho que o fator motivacional é isso. Eu acho que quanto mais elas se doam, elas fazem, elas veem resultado nisso, eu acho que isso não tem a maior motivação, né? Você mostrar o caminho, olha, faz assim que você vai conseguir chegar dessa forma, vai te render isso já é uma motivação para elas, né? O que não dá quando você faz e você não vê o resultado, né? E as meninas, assim, a gente trabalha muito com o resultado, vamos fazer assim que a gente vai chegar nisso e vai te render isso. Eu acho que a gente é mais prática nesse... É muito objetiva a forma de trabalho, né? Isso, exatamente. Mas qual é o seu sonho? Você quer comprar o quê? Você quer ter isso? Então faça assim para você conseguir isso e comprar isso, realizar esse sonho. E assim, eu tenho histórias, nossa, de superação também, com as meninas que trabalham comigo, de comprar casa, formar filhos. Então é muito engraçado, que é o que você falou. Na nossa região, né, elas têm uma super oportunidade também, né? Em relação com essa venda direta também que elas uma fazem. Grande oportunidade para porque hoje muitas pessoas às vezes mulheres não tinham condições de fazer um trabalho por conta de filho também, né? Isso, e elas têm essa flexibilidade também, né? De horário, de conseguir. Acaba sendo mais maleável, né? Isso. Enquanto o filho está na escola, consegue fazer alguma coisinha, vai buscar, vai. E pode levar o filho na escola, pode levar no médico. E hoje, como mãe, eu confesso que antes, quando eu era mãe, eu até, fulana tá com o filho doente, de novo. De novo, Agora eu sei como que é os de novos, né? Mas é verdade. E agora você fala, poxa, é verdade, é isso. Aí eu penso, nossa, e se eu não tivesse essa flexibilidade, como que seria, né? Exato. A mesma coisa as pessoas trabalham comigo, né? Então... E eu vi uma vez, vocês fizeram até sorteio de moto. Fizemos. Então tudo isso, mas assim, era a empresa que possibilitou isso para vocês ou foi uma ação sua? Foi uma ação, na época foi uma ação minha. Sua? Foi uma ação minha. Fala um pouquinho disso aí para nós. A gente tinha alguns objetivos e naquela época a gente podia fazer algumas ações extras que não fosse da companhia. Tá. E aí, junto com o meu gestor da época, a gente inventou várias coisas e a gente
na verdade, proporcionou isso para outras pessoas. Foi uma forma de proporcionar. Proporcionar, exatamente, incentivar outras pessoas. Aí vocês compraram uma moto. É isso. A gente, e a gente fez um sorteio linkado a algumas situações na época da... De campanha, de venda, tal. E aí uma das pessoas... das que trabalham diretamente comigo. Com você, foi a pessoa que ganhou. Ou seja, também importante saber, né? Valorizar, sim, proporcionando essas coisas para quem tá junto, né? Sim. Porque se a gente não... o viés de trabalhar, que eu acho que é o maior erro que algumas pessoas cometem, que é só pensar em sugar, né? Tira todo o proveito, tira, esgota a pessoa. E já acontece muito isso, você sabe. Né? Às vezes a pessoa tá numa gerência, ela pensa nela, né? E eu vejo que é legal quando você, de alguma forma, é óbvio, é um trabalho, vai beneficiar também dentro da tua gestão, mas né? É algo a mais, né? A gente poderia não ter feito, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Mas é algo que proporciona uma mudança para alguém. Até nas coisas mais simples, assim, quando a gente tem que fazer alguma coisa para as meninas que trabalham direto comigo, tenta fazer o melhor, né? Tenta fazer o melhor, porque é diferente quando você faz, para fazer quando, olha, tô fazendo o melhor, tô dando o que eu posso de melhor para vocês, né? Proporcionar isso. E as pessoas sentem isso, Sentem. Sentem isso. Sentem. E assim, hoje, quem multiplica essas pessoas que trabalham, essas colaboradoras, essas pessoas que estão na rua, o que multiplica isso? É a ação que vocês fazem ou são elas mesmas que vão se reproduzindo entre elas? Falando, olha, eu tenho essa oportunidade. Como que funciona? A gente faz ações também, né? Mas elas também vão se multiplicando, né? Tem a cunhada, eu tô fazendo isso aqui, tem a tia, tal. E aí elas vão conseguindo... Elas vão prospectando novas pessoas. Isso, falando da oportunidade mesmo, né? Mas assim, né, Bispo? Oportunidade é oportunidade. Algumas pessoas podem olhar uma coisa com um olhar, outra com... Tem tudo isso também, né? Verdade. Você oferece alguma coisa, a pessoa que já tem aquele olhar, ai, nossa, não vai dar certo. Depende da forma que você passa e o olhar que essa pessoa tem para receber o que você está oferecendo, né? É o famoso pessimista, né? Exatamente. Então, assim, é uma oportunidade, né? Eu acho que a gente oferece... É muita oportunidade mesmo. Eu falo isso até nas reuniões, na igreja, tudo... Porque às vezes a pessoa vem, a mesma palavra que é pregada, que alguém ouve, você vai lá, se move em relação ao que você ouviu e você obtém resultado. Sim, E o outro que vai dizer assim, eu não vou falar, não vai dar certo, eu já tentei, eu não consigo. É importante, né, aplicar isso. Sim, Você aplicou na sua vida, né, Thaís? Você viu o resultado. Porque quando você falou, olha, eu orei, eu pedi direção, eu fui buscar, as coisas aconteceram. Só que também você não simplesmente, agora eu tô aqui, Deus faz tudo pra mim. Não, você fez, né? A gente se lança, a gente vai atrás, exatamente. Não dá pra ficar só parado, né? Uma trajetória tem. E é o que você falou, tem vários desafios. A gente já, pensar em desistir, quem nunca, né? Direto, assim, nossa, não aguenta, a gente tá... Ainda mais pra quem acha que é mãe, trabalha fora, tem vários tipos de responsabilidade. É isso, você fala, poxa, eu não aguento mais. Porque antes, quando não tinha as crianças, eu gostava de trabalhar no meio da noite. Depois das 6, a minha cabeça começava a funcionar, e eu já pensava o que ia fazer no dia seguinte. E aí, coitada das que trabalhavam comigo, porque eu tava lá... Você tava pilhada à noite, todo mundo... E aí tava a doida lá, da noite. A doida. E aí agora, gente, depois das 6, que eu pego as crianças na escola, esquece, porque eu tô morta. Então, assim... Até isso, a rotina muda, os filhos mudam, muda né? Tudo, é uma questão de adaptação mesmo, né? Tem que se adaptar, né? E eu vejo assim, uma das maiores formas de nós respeitarmos também as pessoas é a empatia, é quando você passa por algumas situações, sabia? Porque se você não passa por isso, né? Eu tenho o maior respeito, né? Porque algumas pessoas que não vivenciam outras coisas que nós vivenciamos. Mas um exemplo, às vezes quem não tem filho, por mais que... Não, eu sei como é. Não sabe como era a minha situação, porque a gente passou por isso, eu e a Bispa, com os três, né? O Lucas pequeno vindo para Itanhaém. Quantas vezes alguém pegava eles para passear, para fazer alguma coisa, levava para comer uma pizza com o Lucas. Depois mudou. Veio o Lucas e a Ana, né? A Ana Laura. E aí a nossa vida também ficou, meu Deus, era muito mais difícil. Porque aí já era, não era mais a fase do Lucas com 3, 4 anos, 4, 5 anos, que já não usava fralda. Era subindo e descendo com criança dentro do carro. Desafiador. E a gente vai... E aí eu vejo como assim, a nossa igreja, as pessoas vêm aqui e falam assim, meu Deus, vocês têm uma estrutura com berçário,
com ar-condicionado, um prédio de educação infantil, vocês têm uma estrutura com TV para a mãe que tá com o bebê assistir o culto né, para não deixar de vir para a igreja. Mas por que isso nasceu? Porque a gente via a necessidade que nós tínhamos, né, como pais, de ter filhos pequenos. Assim, eu tenho que dar o mínimo de dignidade, né? Sim, a gente sabe que precisa, né? E a gente ia para nossa igreja de São Paulo, chegava lá, era assim, tinha uma estrutura gigantesca na nossa igreja de São Paulo. E a gente tinha aquele... era acolhido. E a gente falou, a gente tem que reproduzir isso para que as pessoas também possam vir para a igreja, né? Porque senão, se você também não dá esse suporte... Já é difícil, né? É fácil, aí você fala, né? Nossa, não vou, porque chegar lá, então assim, tem que ter esse suporte mesmo. E aí a gente, para falar o que eu tô dizendo isso? Para dizer que assim, só realmente vivenciando algumas experiências para a gente perceber como a gente amadurece através do casamento, da vida de um filho, essas coisas todas. São as experiências, né? E assim, né, Bispo, é coragem pra mudar de vida, pra tomar uma decisão, né? Pra não ficar na mesmice, né? Você não tá bem, você tem que procurar algo que é melhor pra você, não adianta, porque senão eu tô super realizada, mas eu tenho sonhos também, né? Tenho mais sonhos, né? Porque afinal estou viva, então... Não parou aí, né? Não, eu tenho sonhos maiores, daqui será, mas assim, eu creio que Deus um dia vai fazer. Não, sim. Porque se a gente ficar limitado, né? Quando você não se limitou, né, lá atrás em mudar de profissão, talvez hoje, Thaís, 20 anos depois, você estaria hoje na mesma área, na mesma função, extremamente digna profissão, extraordinária, só que talvez extremamente frustrada, infeliz, adoecida. Não que você não passe lutas, não tenha altos e baixos nessa trajetória, né? Tudo foram flores? Não, né? Acho que não. Mas a ousadia e a coragem, ela determina também boas mudanças, né? Sim. Até eu podia ser até uma profissional medíocre, né? Exato. Porque eu já tá infeliz naquilo, mal-humorado de trabalhar com isso. E é o que eu falei, descontando nas pessoas com que a gente vai lidar. Então tem tudo isso daí também, né? E hoje, assim, você tem hoje que exercem o mesmo cargo que você dentro da empresa, só que em outros setores. Isso. E pessoas que, ao longo desses 15 anos de empresa? 13 anos de empresa. As mesmas continuam? Não, nossa, a gente tem umas brincadeiras internas aí, mas não. Não, abafa o caso. Da minha época, assim, olha, tem duas só. E nós somos em 17, acho que hoje, uma coisa assim. E são duas, da minha época são duas só. Então, você veja nesse período quantas pessoas não aguentaram a pressão. Isso, do cargo. E assim, eu já, por diversas, eu pensei em desistir. Isso não é segredo pra ninguém, assim, porque a gente realmente fica cansada, mas é aquilo que eu até aprendo muito na igreja. Não tome decisões na sua vida baseadas no seu cansaço, né? Você não pode tomar uma decisão baseada na sua emoção, do que está acontecendo com você hoje. Então, respira, vai lá fora, vai até o mar, enfim. Mas assim, não tome uma decisão, porque se eu tivesse feito isso alguns anos atrás, nem aqui eu ia estar também. Teria se arrependido, né? Sim, total. E é o que o Leandro fala pra mim. Ele fala, olha, eu tô pra te apoiar em qualquer decisão, mas eu acho que você vai se arrepender se você tomar tal decisão. É importante então, esse suporte do marido, da família. E que eu falo, né? Assim, várias pessoas que assistem o debate-papo, é muito legal isso, que a gente tem um público bem eclético, e são pessoas que são da igreja e pessoas que não são. E eu falo assim, independente, né, se a pessoa é ou não da igreja, ela entender o seguinte: se ela acredita ou não em Deus, aí é critério de cada pessoa, mas entender, saber que tomar qualquer decisão, a gente busca a palavra, a gente ora, a gente vem para a igreja, recebe uma direção, mas assim, nunca agir de cabeça quente, né? Sim. No calor da emoção, da pressão, vou fazer. Eu aprendi muito isso, sabe, Thaís? Às vezes acontece alguma coisa, eu vou resolver, eu pego e falo, não, eu não vou ligar agora, porque até meu tom de voz vai mudar, eu não vou fazer essa chamada porque talvez vou me arrepender depois do que eu vou falar e possivelmente vou me arrepender, porque quem vai falar por mim pode ser, como você falou, o cansaço, o estresse e tal.
E assim, deixa, respira, vai lá tomar esse banho de mar, né? E senão você coloca algo a perder na sua vida, assim, que é muito importante, né? E as meninas que trabalham comigo, elas sabem disso, que a gente tem maus momentos, vários, né? E aí elas sabem já quando é um mau momento, e elas sabem quando eu estou num mau momento, porque eu já falo, não vamos conversar agora. Não, perfeito. Vamos esperar, porque senão não dá, não tem como conversar no calor da emoção, né? Senão você toma decisões erradas, isso eu aprendi muito na igreja, muito na palavra. Então, por diversas vezes, não, respira, pensa, porque uma decisão sua agora, nesse nervosismo, nesse cansaço, você vai colocar a perder várias questões. Perder, né? Tudo a perder. Exatamente. Verdade. E aí a família de vocês hoje, que começou com 2, tá com 4. Isso. Mas você falou agora há pouco que tinha um terceiro. Esse terceiro. Eu queria ter 3, mas agora não. Querer é poder. Não, agora não. Já passei da idade. Não, da idade não. Cansado. Não, então tá cansado. Não dá pra você pegar a criança, baixar e começa o desfraude. Dói as costas. Coloca no banheiro, agora, quero fazer xixi, você tem que levantar, baixar. Não. Mas você é aquela mãezona, assim, de cozinhar, de fazer comida. Sou uma cozinheira de mão cheia. Só que não, né, Bispo? Cozinhar, quem que cozinha em casa? Não, cozinhar é naquela rotina Quem que cozinha em casa? Quem cozinha em casa, na casa da sogra. Na casa da sogra. Ou na casa da minha mãe. Ainda é uma rotina assim. Ainda. Você coisa vê boa, hein? Como que é bom ter essa rede de apoio. É, né? lógico que é. Ainda continua assim, mas tirando a parte da cozinha, o que a gente faz assim de tudo pelas crianças mesmo, né? Porque é um presente, né, de Deus, né? Hoje você acaba abdicando das suas vontades para você cuidar dos seus filhos. Então, acho que isso também envolve aí outras questões também em relação à família, né? Uma vez que você colocou o seu filho ali, você tem que zelar por ele, né? Qualquer atitude sua também vai refletir do seu filho. Então, a gente começa a colocar os nossos quereres de lado para colocar o bem-estar deles. Ser mãe nos muda, né? Ser pai nos muda, porque a gente... minha mãe falava isso. A hora que você tiver um filho, você vai ver. A hora que você vai ver. Minha mãe falava assim. E depois que a gente realmente tem filho, a gente percebe como a gente acaba nem sendo prioridade. Hoje eu falo, às vezes eu vivo muito também em função da minha família, dos meus filhos. Leva para um lado, leva para o outro. Graças a Deus também tem uma rede de apoio extraordinária hoje aqui na cidade, né? Que me dá esse suporte também. Mas é o tempo todo a gente abdica, né? E assim, para quem está assistindo, entender isso é fato. Você tem filho, tem dia que você vai estar querendo sumir no mundo, tem dia que não vai aguentar. É normal, né? Para mãe, principalmente, eu acho que a mulher ela acaba muito mais sobrecarregada. Eu vejo a minha esposa, porque assim, você tem o aspecto de trabalhar fora, né, de ter essa sua vida profissional. A minha esposa, ela também foi um pouco diferente. Ela abriu mão da vida profissional que ela tinha para poder cuidar da família. E às vezes eu falo, meu Deus, se eu fosse ter alguém para custear, para fazer o que ela faz por nós, não faria do jeito que ela faz, com o amor que ela faz, né? Porque também, de repente, tem alguma mulher está nos assistindo e fala assim, poxa, eu abri mão da minha vida profissional sem problema nenhum também, né? Sem problema nenhum. Se você abriu mão da sua vida profissional, porque você está se dedicando para os seus filhos, se dedicando para a sua família. Tudo são fases, né? São fases. E é engraçado que às vezes eu faço tanta coisa. Eu falei pro Leandro esses dias, falei assim, nossa, se alguém falasse pra mim hoje, Thaís, você vai acordar hoje e fazer isso. Eu, não vou. E aí eu falo, gente, eu fiz tudo isso e não... Olha, se contassem pra mim que eu ia fazer tudo isso, eu falo, não fui eu que fiz, gente, não foi a Thaís. E aí você tem forças mesmo de onde você não sabe, porque você é responsável por outras pessoas, né? Outras vidas. Então, assim, é luta, mas assim, é super gratificante, né, Bispo? Você ama ser mãe, Thaís? Nossa, eu amo ser mãe. Nasceu pra ser mãe? Olha, nasci pra ser mãe. Isso é verdade. E o Leandro nasceu pra ser pai? Nasceu. E esse é muito importante, porque o Leandro é peça fundamental em casa como marido e como pai, porque ele
sempre ajudou muito, tudo, né? Desde fralda, dormir até hoje, que as crianças não dormem direito, a gente sempre se reveza. Esse apoio é super importante, né? Mesmo, é o que você falou, tem gente que não tem esse apoio, tudo bem também, né? Exato, não estamos aqui dizendo que o certo é esse, né? Mas, é importante, legal falar isso, né? Mas eu tô sozinha, não tenho ninguém. Ok, mas o importante é você conseguir a sua rede de apoio, é importante você, não tenho ninguém, mas graças a Deus o seu filho tem você, né? Eu fui criado só pela minha mãe, né? Meu pai foi embora, constituiu outra família. Eu nunca fui ter contato com meu pai. Eu tinha 33 anos de idade. 33 bem. Foi aos 33 anos, eu tô com 46, eu tinha 33 anos. Então, assim, a minha vida inteira eu não tive contato com meu pai. E minha mãe, às vezes saía, eu ficava sozinho em casa, garoto na rua, ficava, né, em São Paulo. Só Deus sabe. E era também a forma que ela tinha de trazer o pão para dentro de casa. A gente não tá aqui criando uma regra, né? Não. E que eu vejo como cada mulher, ela é importante e guerreira à sua maneira, né? Sim, cada uma se supera, né? E acho que isso que é importante, né? A minha esposa que fala assim, minha mãe era uma exímie cozinha. Minha mãe cozinhava maravilhosamente bem. Até que eu descobri que a minha mãe só fazia arroz, feijão, batata cozida, que mais, amor? Frango assado e carne moída. E carne de panela. Eu passei minha infância inteira comendo aquilo, então minha mãe cozinhava maravilhosamente bem. Aí a gente começou a perceber, eu falei, poxa, minha mãe só fazia carne de panela, né? Acho que coitadinha, era que eu podia, assim, naquela época, era o que dava. E aí eu vejo a minha esposa, que ela não tem muitos dos talentos que a minha mãe tinha em termos de mas tem outros tantos, né? Que se diferem. Então não é o fato de você ter é porque a pessoa, não é boa de casa, não é boa dona de casa. Então cria-se muitas regras, né? E aí você vê o homem às vezes suprimindo a mulher. Eu acho importante isso, entender o espaço de cada um ajudar o outro dentro da habilidade que cada um tem dentro de casa, né? Isso e assim, não existe, né, certo ou errado, né? Cada um faz o seu jeito, mas o que você falou, existe o quê? Um apoiando o outro, né? Porque também se tem uma pessoa em casa que não é nem um pouco compreensível. Eu lá em casa sou assim. Se eu chego à noite, eu sou cansada e é sempre, eu não vou lavar a louça nem nada. E tudo bem. E pro meu marido tudo bem. Agora tem que ter essa compreensão, tem que entender que, olha, a pessoa tá cansada também. É porque em outro aspecto também tem o marido briga com a mulher exatamente e tentar não trazer isso para dentro de casa, né? Sim, porque os filhos estão vendo, as crianças estão vendo, isso gera um mal-estar dentro do âmbito familiar, né? Lá em casa a gente tenta agora simplificar o máximo que for tudo para não ficar pesado, né? Pra gente conseguir fazer um andamento melhor de tudo, né? Da casa, da família, do profissional. Tá. Mas é isso. Então, o pessoal que tá aí, com dificuldade, às vezes em entender o seu momento, entenda que assim, o seu momento não é o pior momento, não. O seu momento é um momento que você pode passar por uma transição, né, Thaís? Sim. Você passou por um momento difícil de abrir mão de uma carreira, teve que enfrentar no bom sentido, obviamente, teu pai, tua mãe, tua avó, né? Para dizer, tô mudando de vida, teve que encarar de peito aberto aí um início, sair deixar um diploma dentro de uma gaveta, né? Para poder se lançar num desafio que todo mundo podia falar, é doida, não sabe? Pelo amor de Deus, abriu mão da carreira, podia falar qualquer coisa, qualquer nome feio, né? Ou talvez alguém que, não do âmbito familiar, mas alguém que viu do núcleo mais próximo, possa ter falado, mas hoje, 20 anos depois, você mostra que valeu a pena, né? Sim, vale. Queria que você deixasse aí eu não sei quanto tempo que nós estamos nesse bate-papo aqui. 1 hora já? Tá, tem assunto. Aí queria que você deixasse as considerações, deixasse uma mensagem aí, Thaís, alguma coisa, um testemunho, alguma coisa que você queira falar para as pessoas, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, desde os seus colaboradores, colaboradoras, outras pessoas, para que as pessoas entendam que assim, tem um sonho, tem um projeto, Deus na frente vai. Exatamente, em cima, no meu caso foi em cima de muita oração, né, de muito
buscar o direcionamento. Então eu falo para quem enfrenta essa situação de não saber, não estar infeliz no que faz, buscar mudar. Mas então é fácil, porque eu já vi, é fácil para ela falar, porque é fácil assim, quando você não acha em nada, porque não é fácil para mim também, né? Então assim, não dá para fazer hoje, sair do que está fazendo hoje, mas começa a ter planos para sair, né? Começa a achar saída para isso, e é não ficar estagnado, infeliz no que você não gosta por quanto tempo, né? Exato. E assim, se eu conseguir, outras mais conseguem, todo mundo, basta ter coragem, né? Ir atrás, não dá para ficar querendo que caia do céu, tem que ir atrás. É o que eu falei, você vai dar um passinho para trás às vezes, né? Olha, eu conquistei isso, mas para eu conquistar algo melhor, vai ter que dar alguns passos para trás para conquistar algo que vai além. Você tem exemplo hoje, não do nível de gerência direto, mas de outras pessoas que você poderia dizer assim, olha, tal pessoa também trabalhou, seja na venda, seja na rua, e que teve um start, uma mudança, pessoas que tiveram uma transformação. Engraçado que na profissão que eu tenho hoje, várias colegas minhas também, elas são formadas, tem umas que são formadas são advogadas. Olha. Então assim, não nessa minha parte profissional mesmo, vários colegas minhas também estão em ramos que não foi o que elas estudaram. Isso foi o que, né, aconteceu, e assim, a gente super abraçou, porque realmente é um lugar excelente para trabalho. E não se prostrar, né, Bispo? Ir atrás, pra cima, porque não é fácil para ninguém. Todo mundo tem desafio. Eu falo assim, né? As pessoas às vezes, a gente tá, óbvio, uma conversa aqui sem se aprofundar muito, né? Mas a gente sabe os bastidores da nossa vida, como eles não são fáceis. Não, sim, o Bispo Fernando, quando esteve aqui, eu brinquei com ele, falei, bom, e agora? Como que é vestir os sapatos, a sandália da Bispa Solange? Aí a gente brincou, a gente riu, porque assim, não é fácil estar no lugar, eu me coloco muito no lugar das pessoas, dentro das experiências que eu passei, que eu vivi, obviamente, né? Mas não é fácil. Então, só que às vezes a pessoa olha, vê a sua vida hoje ajustada, né? Não sabe quantas coisas você passou, quantas vezes você não dormiu, quantas vezes você chorou. Gente, é normal, né? É normal querer desistir, é normal passar por fases. Não é o ideal, não é o que a gente gostaria. Outros tantos não passaram, graças a Deus. Mas também muitos passam por momentos que dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar tudo, dá vontade de parar, né? Dá. E nesse momento o importante é o quê? Se agarra ao Senhor, né? Se agarra à sua fé, e continua, porque talvez depois que você andar mais uma milha aí, mais 1 quilômetro ou 2, o sol vai se abrir, né, Thaís? Sim, como foi para você, como é para tantas pessoas. Exatamente, e é ir para frente, né? É em busca do objetivo. É isso aí. É isso aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo. Obrigado, viu, Thaís? Obrigado pelo por ter convite, vindo. mais uma vez. Eu que agradeço pelo seu tempo. Eu queria contar essa história aqui para as pessoas entenderem, né, que às vezes a pessoa ela tem uma profissão, ela não está realizada, ela não está feliz, ela leva uma vida inteira fazendo algo para chegar no fim da vida e se arrepender de ter feito. Graças a Deus que você, desde o primeiro ano de faculdade, já teve a sensibilidade de perceber que não era aquilo, se formou, como você falou. Era importante a minha formação, era importante, aquele diploma foi importante, o nível superior te abriu muitas portas, mas mais importante foi você não ficar prostrada naquela área de atuação, sendo infeliz, e hoje poder chegar aqui, né, com muitos desafios ainda, óbvio, mas feliz. Muitos sonhos, né? Ainda. E quem sabe aí o terceiro filho... Não. Não? Obrigada, viu, gente? Gente, obrigado. Olha, e... compartilha esse debate-papo com o maior número de pessoas. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer os nossos patrocinadores, né, que sempre aparece aqui, que é a Petra Construtora Imobiliária e também a WSNet, né, que através da internet, da WSNet, a gente está aqui agora podendo falar com você. E toda pessoa, Thaís, que vem aqui no bate-papo ganha um kit. Tem um kit da Thaís aí, deixa eu dar o kit dela. Eu adoro tem um kit. Tem um kit. Temos um kit para você. Me traz aqui, Gabi. Olha, esse aqui é seu,
tá bom? Aqui. Esse aqui é seu. Olha. Vem aí bastante coisa legal dos nossos patrocinadores. Obrigada, vem. gente. É um kit muito, muito especial, que Obrigada. é um oferecimento também dos nossos patrocinadores. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.